Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Bom, antes de começar a explicar sobre a LDO, vamos falar um pouco de como funciona o ciclo orçamentário. Para realizar qualquer coisa, é preciso primeiramente planejar, e que no caso do orçamento público, o governo trabalha com um planejamento de médio prazo, chamado de PPA, Plano Plurianual. É nele que são definidas as grandes prioridades nacionais e regionais para cada período de 4 anos. Mas antes de se fazer o orçamento de cada ano, o governo prepara e encaminha para ser discutida no Congresso uma outra lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO. Foi instituída pela Constituição Federal de 1988. É essa lei que diz como deverá ser feito o orçamento anual, quais são os gastos mais importantes para aquele período. No PPA estão as grandes prioridades para o período de 4 anos, mas esse planejamento precisa ser ajustado a cada ano, de acordo com as necessidades e metas do governo para o ano seguinte. É a LDO, portanto, que diz quais são as despesas mais importantes que o governo deve fazer a cada ano. Por isso, podemos dizer que é ela que faz a ligação entre o plano estratégico de médio prazo estabelecido no PPA com o plano operacional de curto prazo, representado pelo orçamento anual, a LOA. Além de definir quais são as prioridades que deverão estar no orçamento anual, a LDO traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento. A LDO equilibra as receitas e despesas, ou seja, tenta manter a dívida pública positiva. Ela ainda indica, por exemplo, de quanto será o reajuste do salário mínimo e quanto o governo precisa poupar todo ano para pagar a sua dívida. Também define regras como a que proíbe o envio de dinheiro do governo federal para ONGs comandadas por parentes de políticos. Outros assuntos que são tratados são as eventuais alterações na cobrança de tributos e as regras temporárias para o caso do orçamento não ser aprovado até o final do ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define ainda a política de investimento nas agências oficiais de fomento como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Banco do Nordeste, BNB, e o Banco da Amazônia, BASA. Essas instituições usam recursos federais para financiar projetos que promovam o desenvolvimento do país. A proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias é elaborada no Ministério do Planejamento com o apoio técnico do Ministério da Fazenda. O Presidente da República tem até 15 de abril de cada ano para enviar o projeto de lei ao Congresso Nacional. O projeto é discutido e alterado na Comissão Mista de Orçamento para depois ser votado no plenário do Congresso até 17 de julho. É o único projeto de lei que, se não for votado dentro do prazo, impede o Congresso de entrar em recesso. E também é importante saber que, para as leis orçamentárias dos estados e municípios, valem os prazos definidos na Constituição do Estado ou na Lei Orgânica do município. Somente se essas datas não estiverem fixadas é que valem os prazos determinados na Constituição Federal.